Agora, olha só, pilar número 2, tá? Pilar número 2 é: seja transparente com seu cliente, parceiro, empresa, tá? Ou seja, ser transparente significa ser ético, significa você saber se posicionar de acordo com os objetivos do seu trabalho, de acordo com aquilo que você tem que fazer, né? Então, isso é muito importante também, porque para você ser o melhor, você precisa transparecer em que ponto que você está e também até onde você quer chegar. Se você tiver essa clareza consigo mesmo, se você tiver essa clareza com seus clientes, com seu parceiro, na empresa que você estiver trabalhando, de diversas maneiras, quando for a hora, né, digamos assim, você vai ser reconhecido, tá bom? E também de que forma que você consegue, de que forma você pode ser transparente com o seu cliente, parceiro ou empresa, tá bom? Então, olha só, o primeiro passo que eu vou colocar aqui para você ser transparente com o seu cliente é, novamente, pense nas necessidades dele, tá? Então, isso aqui eu ainda vou repetir aí dentro aqui da aula de hoje, tá bom? Como é que você vai ser transparente se você não sabe quais são as necessidades dele, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns clientes, né? Dentre os meus clientes, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que ele tem lá um projeto florestal, em que ele tem lá um reflorestamento, né? Uma área plantada lá de teca, e aí ele tem uma determinada necessidade jurídica que ele precisa resolver dentro daquele projeto, né? Então, primeiro, eu preciso sentar e conversar com ele para entender qual que é a situação que ele está passando, né? Para daí eu poder ser transparente com ele e dizer, olha, a gente precisa fazer isso, assim, assim, assado, para você conduzir corretamente o seu plantio, o seu ativo florestal. Ao mesmo tempo, você está resguardado juridicamente, ao mesmo tempo, você planejar aí as suas atividades futuras, né? Ou seja, quando você pensa nas necessidades do seu cliente, você consegue ser transparente sobre em que posição que você está naquele momento e quais os objetivos e metas que você quer alcançar naquele projeto, naquela necessidade ali também, tá bom? Então, isso é muito importante também para você ser transparente aí no seu trabalho, tá bom? E, claro, cada vez ser melhor naquilo que você faz, tá? Segunda dica, olha só. O seu cliente, ele não precisa ser um expert, né? Você sim. Isso é uma boa forma de você ser transparente naquilo que você faz, né? E aí, consequentemente, você vai ser cada vez melhor, cada vez você vai ser mais referência. Por exemplo, né, o que isso quer dizer? Se você for contratado para fazer aí um inventário florestal, você está sendo contratado, né? Ou seja, o seu cliente, ele não necessariamente ele precisa ir lá no campo fazer, né? É claro que se ele está contratando, muitas vezes o cliente ele vai querer entender ali, de maneira geral, como se faz, né? Mas, para você ser transparente com o seu cliente, é importante você deixar bem claro que é sua obrigação, né, de saber aquilo que você está fazendo, de saber quais são os passos que você tem que seguir e qual que é o objetivo que você quer alcançar, né? E dessa forma, o seu cliente ele vai tá te contratando, né? E aí ele vai ser transparente ao ponto de dizer, olha, eu não sou expert, mas dado aqui essa consultoria, essa transparente que esse profissional está tendo aqui comigo, né? Eu fico à vontade para que ele faça um bom trabalho, né? Então, eu sempre procuro deixar isso bem claro para os meus clientes e para os meus parceiros, né? Todo passo a passo, né? Eu procuro demonstrar para eles de diversas maneiras que eu sou um expert, mas se ele não for um expert, ele não vai sair prejudicado, né? E como é que eu faço isso? Muitas vezes dando consultorias gratuitas, muitas vezes alguns clientes entram em contato comigo para tirar dúvidas e aí eu sem cobrar nada, eu vou lá e tiro dúvida, envio algum arquivo, dou ali alguma assistência de maneira rápida, né? Ou seja, eu estou deixando bem claro que eu sou expert. Se ele não for o expert, ele vai poder me contratar, né? Ele vai me enxergar como um bom profissional, porque eu estou sendo transparente, eu estou pensando nas necessidades dele e eu estou sendo a pessoa que vai resolver os problemas dele, tá bom? Então, essa dica aqui também é muito importante, tá? Que o seu cliente não precisa ser um expert, mas você sim, tá bom?
Próxima dica aqui dentro desse pilar número 2, tá? Olha essa aqui, olha só. Deixe bem claro com o cliente quais resultados você está buscando, tá? Então, isso é uma maneira também de você estar pensando na necessidade dele, isso é uma maneira também de você mostrar para ele que você é um expert, tá? Então, se, por exemplo, eu tenho aqui alguns clientes que eles têm lá demandas de licenciamento ambiental, né? Então, quais são os resultados que a gente busca, né? E aí vai depender do objetivo de cada situação, né? Se é um licenciamento ambiental para fins ali de uma supressão vegetal, né, de um projeto de desmatamento, então aquilo vai ter objetivos e metas, né? E o que a gente está buscando com isso? É só o projeto é só a autorização de desmatamento, né? Se for isso, ou se for algo a mais, se depois desse projeto de desmatamento, se ele vai querer alguma outra assistência, né? Dentro desses objetivos, quais são as metas que a gente tem que cumprir, quais são os resultados que a gente está buscando, e aí, uma vez que você define quais são esses resultados, você consegue vislumbrar melhor até onde você quer chegar, quais são as suas responsabilidades e deveres. Para o seu cliente, isso também fica mais transparente, quais são os deveres e responsabilidades dele, né? Dessa forma, você vai também estar agregando valor ao seu trabalho, né? Porque a pessoa vai estar enxergando de forma clara e transparente, olha, ele é um expert, então ele quer atingir esse resultado, e também para ele atingir esse resultado, eu preciso dar tal e tal suporte, eu preciso fornecer tal informação, tal documento. Tudo isso são formas também de você ser transparente aí com o seu cliente, tá bom?